Salve nação, vamos para mais um vídeo e antes de começar eu quero fazer uma pergunta. O que vocês acham do trabalho do senhor José Boto? Eu acho uma porcaria. O que ele tá fazendo hoje que o Marcos Braz não fazia antes? Que? É o mesmo trabalho, velho, tá fazendo nada. Veio com uma promessa aí de que ia fazer um scout, não sei o que ia trazer jogadores de potenciais. Na prática é a mesma coisa do Marcos Braz. Enfim, vamos pro vídeo. Não disse que os jogadores querem derrubar o técnico, que eles não gostam do técnico. Não se trata disso. Há uma certa insatisfação com alguns atletas, ou com vários, pela diferença de intensidade de treinamento, o repertório técnico, tático, que é inferior ao do Felipe Luiz. Simples assim. O que o Felipe entregava, o que ele cobrava, o que ele preparava os jogadores, só o Samuel Lino que deve estar gostando, porque assim que saiu o Felipe entrou, ele falou, o outro técnico trazia muita informação pra gente. O jogador que não gosta de informação, né? Ele prefere não saber muito como é que joga o adversário, o que se espera dele. É impressionante, né? Um jogador de 25 milhões de euros que não gosta de informação. Enfim, dessas coisas que a gente tem por aí também. Mas há sim uma situação de um desconforto, porque os caras... por que o Jorginho não está jogando nada? Gente, só olhar para o campo. O time é uma bagunça, o time do Flamengo hoje é um nada. O jogo de domingo foi horroroso, o primeiro tempo especialmente, e depois o jogo de quarta-feira com o Internacional, domingo São Paulo, foi uma coisa deplorável. O cara acabou com o que ele herdou. Por quê? Por uma razão muito simples. A dupla que escolheu o técnico, não me parece Boto, né, capaz de entender que o Leonardo Jardim, não é que ele seja um mau treinador, não acho que ele seja um mau treinador, pelo contrário, mas ele tem um estilo totalmente diferente daquele que era o estilo do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz herda o time do Tite tinha os seus problemas, não eram poucos, mas como é que era o Flamengo do Tite? Posse de bola e pressão alta. O Tite entendeu que o Flamengo gosta desse tipo de jogo e tentou, e colocou em prática. Em alguns momentos funcionou, em outros não. Era um trabalho mediano para ruim, e ele sai depois de uma eliminação na Copa Libertadores para o Peñarol. Entra o Felipe Luiz, que pega essa base e ele corrige erros, depois aprimora e aprimora e aprimora. Se você pegar o confronto do Felipe Luiz com o Leonardo Jardim, quando perdeu em Belo Horizonte por 2-1, o Flamengo, depois, por conta também de um pênalti todo do Léo Pereira no final, isso foi em maio do ano passado, gente. Dali em diante, mudou muito o Flamengo porque o Felipe foi evoluindo. Depois disso, o Flamengo jogou o Mundial de Clubes, ganhou do Chelsea, jogou com o Bayern, jogou no final do ano com o PSG, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Tudo isso aconteceu. O Flamengo tinha um técnico ali muito, muito novinho ainda e que foi crescendo ao longo da temporada até ser demitido da primeira turbulência. Então quem entrou tem uma ideia totalmente diferente dos dois últimos que estiveram lá em relação à estrutura do time. Então ele quer jogar de uma maneira, por exemplo, primeiro tempo o Flamengo fez uma leve pressão, logo depois recuou e ficou no seu campo esperando o Internacional. Ano passado o Flamengo jogou a Libertadores com o Inter. O Flamengo ia para cima, pressionava o adversário no seu campo, jogava com muita intensidade e tentava resolver o jogo. Faltavam algumas coisas? Claro que faltavam, não estou dizendo que era perfeito. O Felipe nunca errou? Claro que ele errou. Mas ele pegou uma régua muito alta, cara. Porque a referência, gente, não vai ser o Flamengo do começo do ano, que foi uma fase ruim. A referência é o Flamengo do ano passado, no seu melhor momento. E ele não consegue reproduzir porque ele é de outra escola, ele tem outra forma de pensar. E a dupla que resolveu fazer a troca, claramente não tem noção sobre isso. Claramente não tem noção sobre isso. O Bap e o Boto acharam que atira esse, coloca aquele que vai dar tudo certo. O Leonardo Jardim passou os últimos anos trabalhando em times dos Emirados Árabes, primeiro na Arábia Saudita, depois Catar e Emirados Árabes. Ele ficou muito tempo fora do futebol mais competitivo. Isso é um fato. Até reaparecer no Cruzeiro, onde não foi campeão, onde inclusive perdeu muitos pontos em casa, tropeçou. Eu recuperei um vídeo essa semana em que ele, depois do empate, exatamente ontem fez um ano. Cruzeiro 0, CRB 0, o jogo pela Copa do Brasil em Belo Horizonte. Ele reclamou que ele queria um Everton Ribeiro ou um Arrascaeta. Aí agora, no jogo com o Internacional, depois da partida, 364 dias depois, ele teve o Arrascaeta de saída, inclusive, como titular, em condições, e ele fala que precisa de um jogador, além do Arrascaeta, que abra a defesa, etc. É a mesma desculpa. A mesma coisa. Peraí, tem algo errado aí. Repito, não estou aqui desqualificando o técnico, dizendo que ele é ruim, dizendo que ele tem aquilo, nada disso. Só estou dizendo que ele é diferente do outro. E, até agora, há uma clara incompatibilidade entre o que ele quer fazer e o perfil do elenco. O perfil do elenco do Flamengo não foi... o elenco não foi montado para esse tipo de jogo. Mais reativo, de velocidade, de explosão. O Flamengo não tem um Caio Jorge, por exemplo. Detalhe, do ano passado, quando ele falou que precisava do Arrascaeta, ele tinha o Matheus Pereira no time, né? Detalhe.
Ele tinha esse cara e achava que tinha que ter mais um. Agora tem o Arrascaeta, ele quer mais um. É o mesmo discurso, porque ele não está conseguindo resolver. Então, assim, tem sido um desafio muito grande para ele. E, claro, esses jogadores não estão lá para ficar de sacanagem. Alguém acha que o Danilo, o Jorginho, o Alexandre, esses caras experientes, o próprio Arrascaeta, Bruno Henrique, estão ali para ficar só brincando? Não, os caras querem ganhar, porra. Mas não vai ganhar desse jeito. Agora o Flamengo tem um intervalo até o Dia dos Pais, outro domingo, quando volta a jogar contra a Vitória no Maracanã, pelo Brasileiro, porque agora são duas rodadas de Copa do Brasil, ele já foi eliminado. Aliás, ele já repetiu os fracassos do Felipe no começo do ano. Tudo que o Felipe fez de ruim, o Flamengo fez com o Felipe, o Flamengo fez com ele também. Ah, perdeu pro Lanús, perdeu pro Vitória. Ah, perdeu pro Corinthians, Supercopa, o Carrascal expulso, perdeu pro Palmeiras no Maracanã, Carrascal expulso. Ah, no gol do São Paulo, perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, tomou de 3 do Bragantino, e por aí vai. Tudo muito parecido. Os fiascos que aconteceram com o Flamengo do Felipe Luiz no começo de 2026 já foram reproduzidos em igual ou maior escala pelo Flamengo do Leonardo Jardim. Ele tem esse período, eu só vejo uma solução. Ele precisa se unir aos jogadores mais experientes, ouvi-los, tentar entender o que foi perdido, que pode ser recuperado, e a partir daí tentar ajustar a equipe. Não é remontar, tentar recuperar o que ele está perdendo, e aí ele colocar alguns elementos, como por exemplo, ele melhorou o Samuel Lino, ele tentou colocar, em alguns momentos conseguiu fazer o time ser mais objetivo, como se diz hoje em dia, mais vertical, né? Para definir mais rapidamente as jogadas. Então tem algumas coisas boas que ele conseguiu no começo, ele está perdendo. E ele está claramente perdido, muito abatido na coletiva. E não me parece que o José Boto seja o cara que vai orientá-lo, vai trocar ideia, embora tenha chegado ao Brasil com esse perfil de o dirigente com viés mais técnico e tudo mais. Aliás, o trabalho dele é péssimo. Tem uma outra coisa acontecendo agora, que é uma discussão de renovação do Pulgar, que foi renovado o contrato ano passado, e aí diminuíram a multa rescisória drasticamente, e agora dizem que o jogador pode ir embora e pode renovar de novo. Por que fez esse acordo, então? Que diabo de acordo é esse? Mas o BAP foi muito pouco tolerante com o Felipe. Só que com o Boto, o BAP é tolerante ao extremo. Talvez porque o Boto seja um escudo para o presidente do Flamengo, né? Já que ele acaba apanhando e o presidente nem sempre é criticado. Mas agora, com a história do trem, é óbvio que ele está sendo sempre lembrado. E eu vou dizer uma outra coisa para finalizar. Mesmo que o Leonardo Jardim se recupere e o Flamengo ganhe um título importante, ou ganhe 2 títulos importantes, não importa, até o final do ano, tá? Isso não vai ser mérito do BAP nem do Boto, que depois vão começar a aparecer. Isso vai ser mérito da torcida que está cobrando, dos jogadores do técnico vão conseguir se recuperar e das cobranças que ele está sofrendo agora. E essas cobranças são importantes porque é impressionante, mas tem gente que depois de atuações tão ruins do Flamengo, gente que cobre o Flamengo, passa o dia falando sobre a arbitragem de Vitória e Palmeiras, que é uma maneira muito clara de tentar desviar o foco do problema do time falando de um rival. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso. Não que não se possa falar do assunto, mas passar o dia inteiro falando disso para tentar evitar falar da má fase da equipe e da lambança da dupla BAP e Boto é de uma disfarçatez impressionante. E essas pessoas têm alcance, algumas delas. O torcedor que tem que ser mais malandro, mais desperto, para não embarcar de trouxa no que querem vender, na narrativa que querem vender esses caras aí. BAP e Boto dando uma boa dupla sertaneja, né? BAP e Boto. Boto. Diga lá, você chamou? Não, acho que o diagnóstico é muito bom, feito pelo Mauro. Acrescento algumas coisinhas rápidas. Bom, primeiro, a temporada do Flamengo, que teve a primeira parte com o Felipe e agora a segunda com o Leonardo Jardim, ela está, de fato, sob risco, né? A distância para o Palmeiras é uma distância considerável. O Palmeiras, a gente pode comparar daqui a pouco o que tem acontecido com o Palmeiras em 2026. O Palmeiras se recuperou rápido da derrota para o Galo, ganhou daquele jeito do Vitória, abriu 8 pontos, um jogo a mais. O Palmeiras está nas 3 frentes, o Flamengo só está em 2, já foi eliminado da Copa do Brasil, como disse o Mauro. E, na Libertadores, ele tem um cruzamento complexo, inclusive para o Leonardo Jardim, que é o Cruzeiro, ex-time dele, saiu de lá dizendo que ia dar um tempo, veio rapidamente para o Flamengo, vai ser recebido lá, não vai ser recebido com palmas no Mineirão, não. Então, a temporada do Flamengo, que o ano passado teve, com o Felipe, Brasileirão, Libertadores e o vice-mundial perdendo nos pênaltis pro PSG, ela não vai ser, provavelmente, equiparável, né? Uma coisa que eu achei interessante no Mauro, quando ele falou dos fracassos do Felipe Luiz, já foram igualados. Perfeito. Então. Pelo Leonardo Jardim. De certa forma, no segundo semestre já tivemos, né, inclusive a eliminação da Copa do Brasil foi Exatamente. sob o comando do Leonardo Jardim. Ele tem total razão.
E aí, né, Tironi, é aquilo, eu também sempre penso, é inevitável comparar os dois, né, porque as comparações, o Mauro finalizou com a situação de crítica, o Palmeiras, inclusive, em 2026, mudou a sua estratégia por considerar que essa briga fora de campo, a batalha de bastidor, foi determinante ano passado, mudou a sua forma de comunicação, a ponto do Palmeiras, que você citou no início, citar notas com ilustração, com vídeos, não sei o que lá, quando ele se sente não prejudicado, quando ele se sente pressionado, atacado. O Palmeiras mudou a estratégia de diretiva e a outra, ele manteve a estratégia técnica. E sempre tem a questão, eu acho que quando comparamos Palmeiras e Flamengo, é inevitável evocar a pergunta do Zé Trajano quando é o momento certo de trocar um treinador de um time. Para o Palmeiras nunca é, para o Flamengo sempre é. Então essa é a... E a cada ano que o Abel fica, mais jogadores bons ele recebe. Então a possibilidade de oscilação do Palmeiras ela é menor. E o que está acontecendo esse ano está pró-Palmeiras, que está líder do Brasileiro, tem cruzamento fácil na Copa do Brasil, tem cruzamento fácil na Libertadores e está muito coeso. Muito coeso. Ah, vou ter que cortar ele aqui, velho. Pô, tá próprio Palmeiras? Lógico que tá próprio roubo atrás de roubo. Fica fácil. Pô, o jogo do Palmeiras e Vitória foi uma vergonha. Assim fica fácil. E o que o Mauro César falou, a gente não pode cair na armadilha da gente mesmo. Ah, o Palmeiras só vai ganhar porque por causa de arbitragem, estão roubando o Flamengo. Ah, vai aquilo. A gente não pode cair nessa armadilha. Por quê? O que tá acontecendo com o Flamengo não é culpa de arbitragem. É desempenho de jogo, pô. O time não tá performando bem. Não tá. Eu tenho fé que vai melhorar quando o Paquetá voltar a jogar, o Léo Ortiz e tudo mais. Eu tenho fé ainda que vai encaixar o time. Mas no momento tá uma bela bosta, cara. Essa é a verdade. E o José Boto, cara, ele parece um coach. Na frente da câmera ele fala bem pra cacete, fala coisas técnicas e tudo mais. Mas na hora de resolver o problema do Flamengo, ele não resolve. Eu lembro que ele chegou falando aqui que o Felipe Luiz seria treinador para muitos anos no Brasil, tudo mais, no Flamengo aqui. Queria acabar com essa história de treinador estrangeiro sendo protagonista no Brasil. A primeira queda de desempenho do Felipe Luiz, o que ele fez? Mais fácil, demitir. Em vez de tentar entender o problema, diagnosticar ali, tentar dar ferramentas ali para resolver. Não, ele preferiu demitir o Felipe Luiz. Lógico que no momento lá que o Flamengo perdeu os títulos, Supercopa, tudo aquilo que aconteceu no início do ano, todo mundo ficou puto, todo flamenguista ficou triste com o Felipe Luiz. Mas, cara, aquilo ali pra mim foi um ponto fora da curva. Eu tenho certeza que o Flamengo com o Felipe Luiz, no mínimo, ia estar essa bosta que tá hoje. No mínimo. Pior que isso, eu tenho certeza que não ia estar. Enfim, nação, é isso daí. O vídeo foi esse. Se inscreve no canal para não perder nada. Solta o like aí e comenta, pô. O que você tá achando do Felipe Luiz? Ó, do Boto, do Jardim. Saudação rubro-negra, valeu!